Neste mês da mulher é muito importante a gente reforçar os benefícios do INSS a que nós temos direito. Por isso, convidei Mariana mais uma vez aqui no Zug, advogada previdenciarista, porque tem muita coisa, né, que a gente não sabe, né, Mariana? Não ficamos por dentro. O auxílio maternidade é um dos mais populares, mas, por exemplo, mulheres têm também direito ao auxílio doença, no caso mais comum, assim, de câncer de mama. Então, obrigada, Mariana, pela presença nesse mês especial pra gente, né? É sempre um prazer, ainda mais falando com outra mulher, né? É muito importante dar esse lugar de fala para nós mulheres. E o direito previdenciário, ele tem que ser tratado com muita informação, eu sempre ressalto isso aqui nas entrevistas, porque ele inclusive ajuda a retirar milhares de mulheres da pobreza extrema e levar à independência, ao auxílio, né, ao amparo, por isso a importância. Você mencionou, Vanessa, sobre o auxílio maternidade, é um benefício que infelizmente nós vimos em alguns lugares as pessoas colocando algum tipo de terror, algum tipo de preconceito, até mesmo para o emprego da mulher, mas quem paga esse benefício, né, em grande parte aí é o INSS. Ele é direcionado para as mães que são empregadas, trabalham com carteira assinada, seletistas, mas também para aquelas que contribuem pelo MEI como contribuinte individual, ou que pagam carnezinho como facultativas, ou até mesmo a mulher do campo, da lavoura, que trabalha ali no regime de economia familiar, fazendo a roça, né, para poder sustentar a família. Claro que tem algumas regras específicas, no caso da mulher empregada, ela não tem uma carência, basta ter a qualidade segurado, ou está no período de graça, que ela vai ter o direito a essa licença ou auxílio maternidade. Enquanto que aquelas que pagam carnezinho ou MEI precisam de uma carência de 10 meses anteriores e contemporâneos. Eu sempre deixo isso muito claro, porque às vezes chegam algumas clientes no escritório e pensam assim, e se eu pagar então para trás dos 10 meses, será que eu vou conseguir? Depois que já tiveram o bebê. E na verdade tem que ser uma contribuição contemporânea, ou seja, em dia, para valer como a carência do auxílio. Então tem que ser paga em dia esses 10 meses, pelo menos, de carência. E a mulher do campo, por exemplo, ela nem precisa pagar o INSS. Basta ela comprovar que ela está há 12 meses, de maneira ininterrupta ou não, trabalhando na roça, né, com o contrato de parceria agrícola, no sindicato, pagando o sindicato, vendendo alguma coisa ali na feira da cidade. Acho muito importante a gente dar esse enfoque também para a mulher do campo, porque ela está ajudando bastante a família. E a licença maternidade, ela encontra aí esse amparo, não somente para as mulheres que tiveram seus bebês, mas também para aquelas que sofreram, né, com abortos legais, ou para aquelas que adotaram, ou que têm a guarda judicial em razão de adoção, ou também para o caso de natimortos, né, quando já vem morto o feto, por causa de toda a sensibilidade ali, tem essa possibilidade do auxílio maternidade, que deve ser muito protegido. Em relação às empregadas domésticas, elas se enquadram na regra de quem é seletista, né? Quem tem carteira assinada? As empregadas domésticas, elas devem ter a carteira assinada e por isso elas vão se enquadrar enquanto seletistas. Agora, as donas de casa, que trabalham em casa, cuidando da família, elas já enquadram naquela regra da carência, dos 10 meses anteriores, né? Inclusive, importante a gente salientar que as donas de casa que não tenham renda própria, elas podem contribuir como facultativa baixa renda, de acordo com a renda familiar também, que não pode ultrapassar 2 salários mínimos. Então, se aquela dona de casa que fica ali em casa para cuidar, né, dos afazeres, das crianças, ela pode sim pagar o INSS numa razão de 5% do salário mínimo, aproximadamente R$55, e ter inúmeros benefícios, como a própria aposentadoria, o auxílio doença, o auxílio maternidade. Então é importante que essa informação seja repassada para que as mulheres alcancem a sua independência, pagando ali, contribuindo como dona de casa. Basta ela se dirigir ao CRAS, né?
próximo ali ao bairro dela, fazer o cadastro único, que é o mesmo que a gente faz quando precisa, por exemplo, requerer o Bolsa Família, e contribuir. Ou até mesmo também, acho interessante, para as mulheres que são manicures, que fazem aquele trabalho ali dentro de casa para conseguirem uma independência financeira, né? Elas podem contribuir como contribuinte individual ou como MEI, se regularizar e ter todo aquele amparo. Afinal de contas, a gente tem que contribuir porque não sabe o que pode acontecer, às vezes tem um acidente doméstico, né? E aí ela vai ter essa proteção previdenciária que é muito importante. Daí o que você frisou no começo, né? Que essa previdência pública, né, ela tira a mulher dessa situação de extrema pobreza, né, e até de violência, né, doméstica. Em alguns casos, inclusive, prevê esse benefício quando a mulher é vítima, né? Isso. Inclusive, eu já até fiz uma entrevista para a ZUG sobre esse caso. Alguns juízes entendem e vários processualistas, previdenciaristas são a favor do benefício de auxílio-doença para mulheres vítimas de violência doméstica. É um caso muito sério, a pessoa fica, né, abalada fisicamente, psicologicamente e precisa ali desse amparo, nada mais que justo, do auxílio-doença. Além disso, existe o auxílio-doença também para outros casos, né? Por exemplo, mulheres que são vítimas, né, de câncer. Isso. O auxílio-doença, ele tem algumas regras de carência em condições padrões, né? Então, se você precisa ali se afastar, tem que cumprir um tempo de carência, uma qualidade de segurado, são vários requisitos. Quando nós tratamos de algumas doenças específicas, e eu coloco aqui como foco a neoplasia e aprofundando um pouco mais o câncer de mama, que infelizmente, né, acomete várias mulheres brasileiras, o câncer de mama, por exemplo, não exige uma carência de 12 meses, de 6 meses. Então não precisa de carência, apenas de qualidade de segurado para você requerer o seu afastamento. Então a mulher tem que ficar muito atenta a isso, porque nem sempre, infelizmente, o perito do INSS ele vai ter a cautela de analisar que aquele caso não tem carência, que é um caso específico, e com a negativa na mão, em um momento de que ela precisava ouvir um sim, de muita dificuldade, por falta de informação, pode-se pensar que não tenha mais recurso, mas é possível que ela acione um advogado, né, procure uma perícia judicial, um entendimento do juiz, porque isso já é legal. As mulheres que sofrem de câncer, né, no caso aqui também, o câncer de mama, elas não precisam cumprir a carência para ter o benefício de auxílio-doença. A gente falou de algumas situações que podem ocorrer ao longo da nossa vida, né? Auxílio maternidade, doença, em caso de violência doméstica, acidente doméstico. E em relação à aposentadoria? Em relação à aposentadoria, hoje as regras já se estreitaram mais para as mulheres, né? De acordo com o entendimento ali dos estudiosos, as mulheres elas vão conseguir se aposentar por idade em um período até breve, ali com 62 anos. Hoje nós estamos numa regra de transição, que é 61 anos. Então elas precisam contribuir com 180 meses ou 15 anos e aí pedir aposentadoria por idade ou participar da aposentadoria por tempo de contribuição, que é aquele tempo que ela trabalhou e foi somado. De qualquer maneira, é muito importante que mesmo a dona de casa que não tem um histórico trabalhista ou que já se vê na meia-idade, faça essa contribuição. Porque vai ser uma independência, a gente tem que se planejar, porque depois de uma certa idade você vai precisar ter orçamentos com medicamentos, com tratamentos, então esse dinheiro pode ser destinado para isso também. Por isso a importância de se planejar para aposentadoria, mesmo sem um histórico laboral. Você pagar o seu carnezinho em dia, só tem a ganhar, né? Vai visar a aposentadoria e também vai se precaver de alguns acidentes que acontecem ao longo da vida, né? Então tá bom, Mariana, muito obrigada, porque com certeza, né, alguma coisa dessa assim havia passado, né, despercebido pra gente ao longo da vida e são benefícios
que estão aí à disposição de todas nós, mulheres brasileiras, e reforçando, como a Mariana disse, é importante para tirar mulheres de situação de pobreza ou então de violência doméstica. Mais uma vez, muito obrigada, Mariana. Obrigada a vocês. Parabéns para você no nosso dia, né? Para você mês também. Da mulher. Acompanhe a gente pelas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube. Zug Conteúdo o tempo todo.